Boa tarde. Tudo bem, gente? E aí? Como que vocês estão? Tudo bem, Vivi? Silvinha? Boa tarde, Pri. Tudo bem, gente? Vão me dizendo se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Eba, quanta gente amada! Nini! E aí, gente? Como que vocês estão aí? Tudo bem? Suba um coraçãozinho aí pra eu saber se tá tudo certo. Bolacha se manifestando. Deixei ela presa lá dentro, gente, porque aqui ela causa demais. Depois no final ela vem. Fê, querida, quero saber como é que você tá. Depois me manda mensagem. Tudo certo? Vou dar uns 3 minutinhos pro pessoal entrar. Que bom. Eu já até coloquei minhas luzes aqui de curso, porque provavelmente vai anoitecer daqui a pouquinho, né? Então, Cuiabá, tá calor por aí? Ela tá... Vocês estão ouvindo ela no fundo? Que eu acho que daqui a pouco ela começa a latir desesperadamente. Olha o drama. Vocês estão ouvindo, gente? Ótimo. Um monte de gente pedindo pra avisar quando iria entrar, então eu já aviso o pessoal. Ai, judiação, Lu. Ela tá que tá, acho que minha mãe pegou ela lá, porque a minha mãe fica escutando a live, vendo do celular dela, aí ela ouve a minha voz e me vê e surta. Ô, Tosca, deixa ela entrar. Deixa, ela vai comer as plantas, mas paciência. Enfim. Gente, algumas informações importantes, esperando todo o pessoal entrar. Não adianta. Maluca. Que foi, neném? Que foi, neném? Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Ó, fala oi pro pessoal. Oi, pessoal. Tava com saudade da minha mãe. Pronto, vamos lá vem o furacão, é isso aí, Má. Só esperando o pessoal entrar, eu já vou entrar no tema, mas ela já tá acostumada, o problema é que ela se sente preterida, entendeu? Se eu deixo ela presa lá dentro, ela acha que, tipo, não tá certo, enfim. Tá tudo bem, algumas coisas que são bem importantes, pra gente alinhar aqui algumas expectativas, tá? Como que vai funcionar aqui hoje? A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu separei alguns pontos, então, tipo, eu escrevi aqui no meu caderno alguns pontos que eu acho que são bem importantes para esse tema. Eu vou tentar, na medida do possível, né, passar por todos eles. Eu gosto de trabalhar na espontaneidade também, então eu faço um negocinho aqui pra seguir, mas também, conforme as coisas forem aparecendo aqui, a gente vai falando. Eu vou reservar um tempo pra tirar dúvidas de vocês em relação ao tema. E como é que a gente vai fazer aqui hoje? Eu tenho alguns pontos teóricos pra trazer pra vocês, com base no meu trabalho, com base no meu entendimento, com base nas coisas que eu vejo dentro da constelação, que eu aprendi, que eu estudo, tá? Não existe nenhuma intenção de esgotar o tema aqui numa live, tá? Não existe pretensão nenhuma em relação a isso, até porque seria uma arrogância minha achar que só eu sei, né, os pontos, e eu quero trazer aqui algumas percepções pra vocês que eu tive em relação a esse tema, tá? É uma percepção absolutamente pessoal. O que eu quero dizer com isso? Foi uma análise que eu fiz, eu, Luísa, do meu lugar aqui, sem intenção nenhuma de salvar o universo, sem intenção nenhuma de esgotar o tema. Eu fiz uma análise, que é o que eu vou trazer pra vocês. Tem alguns outros temas que eles poderiam vir também, mas, enfim, eu selecionei aqui algumas coisas que eu acho que são importantes. Por ser uma análise pessoal, uma análise minha, um referencial, um recorte, não significa que você precisa concordar com tudo, tá? Aqui nós temos a liberdade, estamos em um ambiente de educação também, que eu acho que a minha função aqui com vocês é educacional, sim.
Então, vocês podem perguntar, podem refletir, podem debater, tá tudo certo, tá liberado, tá? Não precisa só falar amém. E a ideia aqui também é trazer pra vocês recursos e ferramentas pra vocês refletirem, tá? Pra vocês pensarem. Em todas essas questões que nós estamos vivendo e nas questões que ainda nós viveremos, beleza? E uma outra coisa que eu acho que é importante. Como que vai funcionar aqui em termos práticos? Eu quero trazer alguns pontos teóricos. Vou abrir um momento para perguntas. Eu vou fechar essa live, ela vai ficar salva por 24 horas. Eu vou entrar em uma nova live para fazer o exercício sistêmico. O exercício eu não deixarei salvo, tá? Então, a expectativa é que a gente tenha aqui mais ou menos uns 40 minutos de conteúdo. Aí eu vou sair, vou voltar em uma outra live para nós fazermos o exercício. Por que o exercício não vai ficar salvo? O exercício sistêmico precisa de ancoragem. O que é ancoragem? É presença. Então, se eventualmente você não pode participar nesse momento, eu sinto muito. Isso também traz algo para você, né? Para nós olharmos e para nós trabalharmos um momento posterior. Mas eu preciso de presença. Então, se você já se programa aí para pelo menos a próxima uma horinha aí você ficar. Graças a Deus nós estamos em quarentena, então espero que todos vocês estejam em casa. Se vocês não estão em casa também, não me contem, porque senão eu vou ficar irritada e eu vou dar na cara de vocês. Brincadeira. Mas a ideia aqui é trazer essa perspectiva e uma possibilidade de olhar para tudo isso de uma forma diferente. Beleza? Estamos todos ali. Gente, 100 pessoas! Ai, meu coração não aguenta! Maravilhosos! Obrigada! Sou foda, gente. Vamos lá. Continue encaminhando pro pessoal que dá até um calor, ó. Vou começar a suar e a fofa aqui comendo o bonequinho dela e fazendo barulho, né, gente? Maravilhosa essa cachorra! Shhh, bolacha! Por favor. Vamos lá, gente. Ignorem o nheco-nheco da fofa aqui, ó, porque ela tá com um boneco. Vou mostrar pra vocês antes da gente começar. Presta atenção. Onde ela tá? Vê se vocês conseguem ver. Ó, que linda, com a porca. Muito fofa, né? Legal. Adoro, mas agora não. Ai, gente, bora, vamos lá. É um assunto sério. Eu faço essas brincadeiras de forma proposital, porque eu acho que nós precisamos trazer leveza para esse momento e consciência, tá? E não é só na marra, só espalhando pânico. E a minha função de longe é essa. Eu não serei essa pessoa. Espero que vocês também não sejam. O que eu quero trazer em relação ao coronavírus, que é algo que nós vivemos agora de uma forma muito intensa. Eu acho que é a primeira vez. Vocês me corrijam se eu tiver com a minha percepção equivocada, tá, gente? De novo, é uma análise minha. Eu acho que é a primeira vez que a humanidade inteira está olhando para o mesmo lugar, né? É a primeira vez desde que eu existo, assim, eu tenho 29 anos. É a primeira vez que, de fato, eu consigo perceber que o globo, o mundo inteiro, está olhando para a mesma questão. Estamos todos unidos pelo mal e pela dor, olhando para uma mesma questão. É óbvio, né, gente? É claro que ela ia dar esse show aqui hoje. Bem no dia da live mais importante da semana. Ai, vamos lá. E aí, o que isso nos ensina, né? O que isso nos mostra? O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte. O Bert Hellinger, quando ele começou a falar de constelação, quando ele começou a trazer o trabalho da constelação da forma como ela ele trouxe uma percepção, através do trabalho de observação dele, que tudo o que acontecia nas famílias, todas as dinâmicas que se estabeleciam, todas as grandes dificuldades e os grandes desafios, eram reedições de vivências e desafios do passado. O que ele quis dizer com isso? Quando nós apresentamos um sintoma na nossa vida, e eu falo muito sobre sintoma quando eu falo de constelação, então quando nós apresentamos uma dor, uma dificuldade, um desafio, o que nós estamos... Ixi, Maria, travou mesmo? Travou, Fê? Deixa eu ver aqui, se travou a gente volta. Me digam se travou mesmo ou se é só a Fê que tá travada ali. Travou ou tá normal? Ó, não travou, eu acho que aqui aparentemente tá normal. Tá normal? Posso continuar? Então tá. Quando nós apresentamos esse sintoma, ou seja, né, quando nós trazemos para
nossa vida algo de difícil, um desafio, nós fazemos de forma a reeditar vivências e situações e dificuldades dos nossos antepassados. De onde que ele tirou isso, né? De onde que veio esse insight? Justamente pelo fato de que nós somos seres absolutamente vinculados à história das nossas famílias. Isso acontece quando a gente pensa, né? Quando a gente faz uma análise através de uma esfera biológica, a gente consegue perceber essa dinâmica através do DNA. Então, o nosso DNA, ele é uma junção de todas essas partezinhas, de todos os nossos antepassados, desde que o mundo é mundo. E nós trazemos isso em nós e na nossa vida de uma forma muito latente. Então, eu, Luísa, tenho o meu DNA e o meu aspecto biológico que me vincula estritamente e absolutamente à minha família de origem. Então, eu nunca vou deixar de ser filha dos meus pais, eu nunca vou deixar de ser neta dos meus avós, bisneta dos meus bisavós. E, ainda que eu queira, ainda que exista um desejo, isso é impossível do ponto de vista biológico e também do ponto de vista sistêmico. Isso nos traz que nós, quando herdamos dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, a nossa herança biológica, nós trazemos junto conosco também todas as vivências emocionais. A base do trabalho da constelação nos leva sempre a isso, né? Nos leva sempre a olhar para a nossa história, para a nossa ancestralidade, entender o desafio que é viver dentro desse contexto. E essa introdução, ela vem para nos trazer um aspecto de que o coronavírus, de uma forma global e de uma forma sistêmica e individual, também é um desafio sistêmico. E aí sim, nós vemos duas grandes esferas. De um desafio global e coletivo, que nós vivemos hoje, vemos que todos nós estamos olhando para a mesma coisa, e do desafio individual de como que eu lido com este desafio global. Então, existem duas grandes esferas que necessariamente nós vamos precisar refletir. E com muito tempo agora, né? Que é algo que em 2020 a gente sempre falou que não dava, né? Que não tinha tempo, que não tinha como, que era trabalho, era dinheiro, era produção, era produtividade. E agora nós temos bastante tempo para olhar para isso. E aí, quando a gente fala de coronavírus, eu quero fazer uma pequena digressão para nós voltarmos à origem, né? E por que voltarmos à origem? Vocês sabem que eu sou uma pessoa, quem não sabe, agora saiba, eu gosto de trazer referenciais diferentes da constelação, porque me parece que nós somos um todo integrado, né? Quando nós falamos de grandes dificuldades assim globais, especialmente do ponto de vista da saúde, nós vamos olhar para outras grandes pandemias, outras grandes guerras, e eu quero trazer um pontinho primeiro pontinho de conexão em relação a isso. E aqui não existe nenhum tipo de julgamento, não existe nenhum tipo de juízo de valor, não estou dizendo que é certo, que é errado, que é bom, que é mal, é simplesmente o que é. Se nós fizermos uma linha do tempo dessas grandes epidemias, dessas grandes pandemias que acometeram o globo, né, de uma forma generalizada, eu vou pegar o referencial da peste negra, né? A peste negra, ela matou 6 milhões de pessoas no mundo, tá? Foi a maior pandemia que aconteceu no universo. E ela começou na China. Aí, vindo um pouquinho mais pra frente, o SARS, que também foi uma grande pandemia, que acometeu muita gente, que matou muita gente, também começou na China. E agora, o coronavírus também começou na China. Eu quero que vocês comecem a perceber e comecem a exercitar dentro de vocês uma capacidade de conexão de fatos. E aqui nós não estamos fazendo nenhum tipo de juízo de valor. Não existe, nossa, então a China é um país horrível, só tem gente ruim, é um lugar de tudo acontece de ruim. Não é isso, porque se você está fazendo isso, você está adotando uma postura que você precisa ficar do lado das vítimas, dos lados dos agredidos, do lado das pessoas que morrem, e aí também você se emaranha sistemicamente. Aqui é uma postura no meio, centralizada, com leveza, para que nós consigamos perceber as conexões que nós vivemos hoje com as dificuldades e as vivências do passado. O primeiro ponto que eu falo de conexão é isso. Essas grandes pandemias começaram na China. A nação chinesa tem sim um desafio de olhar para essas situações, de olhar para essas vivências como uma forma de aprendizagem,
tá? E um ponto que eu sempre falo, gente, algo que a constelação nos ensina muito bem é que sempre que alguém paga por algo com a vida, grandes reflexos e consequências existirão para as nações que vêm posteriormente. Então, nós já temos um peso em relação a isso, da China em relação a essas doenças. Um outro ponto que me parece que vincula muito a tudo isso que está acontecendo hoje, através de uma análise de um recorte histórico, é a política que eles adotaram. De um tempo pra cá, eu não sei exatamente, eu até tentei procurar datas, mas eu não achei exatamente a data da política do filho único, né? Justamente porque a China é um país muito grande, tem muita gente e durante muito tempo com muito pouco recurso. Então existiu uma política institucional mesmo, né, do país, de que as famílias só poderiam ter um único filho. E existe também dentro da cultura chinesa que a herança, né, que o filho, ele só passa toda essa... me perdi nos termos, tá? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. A herança da família é o filho homem. Então, quantas e quantas crianças, bebês, meninas, foram ou abortadas ou mesmo mortas diante desse contexto? E aqui, de novo, sem nenhum tipo de julgamento. Existe uma expectativa que aproximadamente 400 milhões de pessoas morreram, ou 400 milhões de pessoas não puderam viver, né, ou tiveram essa vida negada por conta dessa política. E sempre quando alguém paga algo com a vida, existem reflexos que são colhidos nas gerações que vêm depois. Isso não significa dizer que é uma punição, tá? É uma lógica da vida. A mestra já diz de uma forma sábia. É a lógica do nosso destino. E o que eu quero dizer com vocês aqui com isso, diante disso tudo, com esses referenciais históricos? Nós estamos vivendo aqui a situação clara de um emaranhamento sistêmico que se faz presente como sintoma mundial, para que todos nós sejamos capazes de olhar para quem não é visto, ou para olhar para quem não é reconhecido, e que individualmente e coletivamente nós sejamos capazes de ressignificar a forma como nós lidamos com as pessoas, com a natureza e com nós mesmos. Porque vidas foram suprimidas lá atrás, vidas serão interrompidas agora, e o que nós estamos fazendo diante disso tudo, tá? Isso, gente, é um desafio que nós estamos chamados a viver. Então existe sim um chamado a viver um desafio, que ele é profundo, e ele vem para nós para nos mostrar o que isso significa dentro da minha história. Eu, Luísa, por exemplo, eu não tenho nenhuma ligação, até onde eu sei, com a China, tá? Eu não tenho nenhuma descendência, nenhuma vinculação com a China, mas os meus descendentes são europeus. Os meus descendentes viveram guerras, viveram dificuldades e viveram a peste também, que depois da China ela chegou na Europa, por Veneza. E o que nós estamos vendo, o que está acontecendo com a Itália hoje? Percebam, gente, que Bert já falava de uma forma muito sábia. Tudo que nós vivemos não é novidade. Tudo que nós vivemos hoje é reedição de vivências do passado, e que para que nós sejamos capazes de pegar tudo que eles viveram e tentar fazer diferente, tentar se portar e ter uma postura diferente. Então, o primeiro passo que eu quero que você olhe para isso, os nossos ancestrais, é de olhar para eles e aí de uma forma individual, e vocês já começarem a colocar isso em prática, de onde eu vim, o que eles passaram. Entendem? Da onde que eles vieram? De onde que eles vieram? Qual que foi a história da minha família? Porque aí você consegue perceber também a forma como você individualmente consegue viver com este desafio hoje. Percebem? Faz sentido isso pra vocês? Conectou aí? Vocês estão surtando? Tá fazendo sentido? Vai me dizendo. E me parece que é um momento de absoluto desafio de despertar. Nós estamos sendo chamados a uma mudança de postura global, gente. Faz sentido isso para vocês? Então, esse era o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês em relação ao coronavírus, especialmente em relação à origem, tá? Não é à toa que isso começou na China. Não é à toa que existe uma conexão profunda com a história que eles vivem lá. Não é à toa
que existe uma política que suprime muitas vidas. E não é à toa também, gente, que existe uma postura que os chineses adotam de forma política, e isso também tem a ver com eles, de não abertura de informação ao mundo. Porque também já existe um fechamento, né? Então, quanto tempo demora para chegar as informações que vêm de lá e essas dificuldades, esses desafios que vêm de lá? Entende? Então, tudo isso é resultado de vivências e experiências que começaram a acontecer muito antes da peste bubônica, muito antes de morrer 6 milhões de pessoas no globo. Isso é um reflexo e uma história de nação, mas para que nós tenhamos a capacidade de ressignificar essa história, de ressignificar a forma como os nossos descendentes vão lidar com tudo isso que está acontecendo hoje. Porque, gente, uma coisa é fato, isso vai passar, tá? Isso vai passar, muita gente vai morrer, muita gente vai sofrer, e a diferença vai ser como que nós vamos lidar com tudo isso e o que nós vamos, de fato, apreender. Não só aprender de forma cognitiva, mas apreender para a nossa vida, certo? E aí, eu quero fazer um paralelo para vocês entenderem também um pouco com as leis sistêmicas do Bert Hellinger e com tudo que nós vivemos hoje, tá? Para quem não sabe, o trabalho do Bert das constelações, ele é pautado em 3 grandes referenciais que são chamados de leis sistêmicas ou ordens do amor, que são pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e receber. Esses 3 grandes referenciais são como se fossem bússolas para todas as nossas dinâmicas. Tanto as dinâmicas de família, então aquelas que nos ligam às nossas histórias, à história da nossa família, como as nossas relações afetivas, como as nossas relações de trabalho e com a nossa relação com o universo, tá? Com o globo e com a natureza. Então, e as ordens do amor ou leis sistêmicas, elas funcionam dentro da nossa vida como a gravidade. Você pode querer ou não, você pode gostar ou não, ela vai estar presente, elas vão estar presentes dentro das relações de vocês, no matter what, tá? Ainda que você não queira e independente de qualquer coisa. Quando nós começamos a falar de leis sistêmicas ou as ordens do amor, o primeiro ponto que eu quero colocar pra vocês é pertencimento, tá? O pertencimento nos ensina que todos no sistema têm o direito de pertencer. O que significa isso, gente? Todos no sistema têm o direito de pertencer. Isso significa que os chineses, nós, os italianos, o vírus, as pessoas que morreram, as pessoas que estão doentes e tudo que nós fazemos, os comportamentos que nós temos de exclusão nos emaranham e nos trazem sintomas posteriores. Portanto, negar a existência do que acontece dentro da nossa vida hoje, no globo, é exclusão, tá? Então, assim, é só uma gripezinha, não pega nada, podemos sair, é um exagero. Tudo isso opera dentro do nosso sistema de forma individual e de forma global como exclusão. Porque existe, por detrás dessa negação do que é, uma necessidade, também interna e muito provavelmente sistêmica, de afastar, de se conectar com essa dor. E tudo aquilo que nós rejeitamos nos ensina algo. E aí eu venho pra vocês, travou aí pra vocês, porque aqui tá mostrando que tá pausado, mas eu tô no 4G. Tá normal aí? Me falem se tá normal, por favor. Vê se volta. Tá difícil, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, se travar, espera um pouquinho que volta, porque essa hora tem, tipo, 100 pessoas fazendo live, vai travar e vai voltar, tá? Então, vocês tenham um pouquinho de paciência. Se travar, espera um pouquinho que a gente volta, tá? Tem que ter paciência, a gente tem muita gente ao vivo, tem muita gente na internet, tá? Eu tô no 4G, porque no Wi-Fi esquece. Então, tudo aquilo que nós excluímos, tudo aquilo que nós rejeitamos, de alguma forma se faz representar. E via de regra, aquilo que nós excluímos é aquilo que nós mais precisamos encarar. Então, o que eu quero propor para vocês é uma reflexão de como que vocês estão lidando com essa situação. Se existe uma necessidade de rejeitar que isso é sério, que é grave, que muito provavelmente aqui, sem instituição de pânico nenhuma, gente, é pra gente mudar a nossa postura de ver as coisas e pra que nós façamos a nossa parte.
Muito provavelmente a forma como as coisas estão sendo veiculadas é muito mais branda do que de fato como elas são, tá? Então, qual que é a nossa postura diante disso? De compreensão e consciência do que de fato é. Sim, nós estamos sendo chamados à reclusão. Sim, nós estamos sendo chamados a entender que nós precisamos ficar em casa. E em casa não é fazendo churrasco, em casa não é com 5 amigos em casa não é na academia do prédio, em casa não é na piscina do prédio, é em casa, recluso, sozinho ou com minimamente as pessoas que estão dentro do seu contexto familiar, para que você tenha sim um papel ativo em relação a tudo isso que está acontecendo. Portanto, se você instintamente, aí assim, gente, sem julgamento também, tá? E às vezes de forma inconsciente a gente faz isso. Ah, isso aqui é uma bobagem, isso aqui já passa, isso aí é uma bobagem. Se você está falando que isso é uma bobagem, perceba como que a sua história está se conectando com você, porque isso é um desafio pessoal além de coletivo. Muito provavelmente as pessoas que elas negam e que elas rejeitam, elas têm questões e vinculações sistêmicas com a própria história que impedem elas muitas vezes de se conectar com o aprofundador, de perceber: eu não tenho o controle de nada. Vem um inimigo invisível que pode matar tantas milhões de pessoas. Porque nós não estamos diante de uma situação de guerra. Porque na situação de guerra você conhece e sabe onde está o inimigo. Nós estamos em uma situação muito pior. Só que com uma capacidade absoluta individual de contenção. Então não é mais o governo que vai lutar uma guerra com um exército. Somos nós, do nosso lugar, entendendo que tudo isso faz parte como escala de evolução, e para que sim, os nossos descendentes não precisam viver o que nós vivemos, o que os nossos pais viveram, o que os nossos avós viveram e o que os nossos bisavós viveram, dependendo exclusivamente de nós. Eu vou fazer 2 coisas para ajudar a travar. Eu vou tirar os comentários e eu vou pedir para vocês pararem de subir os corações, tá? Enfim, eu acho que isso ajuda um pouco, tá? Eu vou tirar os comentários para que não trave mais, porque eu acho que trava um pouquinho. Embora eu adore os comentários, né? Eu vou deixar os comentários. Se travar, eu tiro. Não vou tirar. Portanto, queridos, nós estamos sendo sim chamados a olhar para tudo assim como é. E o primeiro passo, gente, é dizer sim. É você dizer sim. É você dizer sim para que você está em casa. Sim, você vai deixar de faturar um pouco se você depende de negócio. Sim, isso existe, está matando pessoas. Os médicos estão desesperados, o sistema de saúde pode entrar em colapso, sim. E o que eu posso fazer de bom com isso? É o que eu quero deixar para vocês aqui como reflexão, tá? Um segundo ponto que nós entramos, falando de ordens do amor e hierarquia. Segunda ordem do amor e hierarquia. Hierarquia diz: aqueles que vieram antes têm precedência sobre aqueles que vieram depois. E aqueles que vieram antes são grandes diante daqueles que vieram depois. Tudo isso que está acontecendo faz com que nós tenhamos a clara consciência do quão pequenos nós somos diante do universo. E como que tantas e tantas vezes nós, seres humanos, nos colocamos em uma posição de prepotência e arrogância e absoluto controle de dizer: ah não, isso aqui não vai acontecer comigo. Ah não, isso aqui nunca vai acontecer. Eu mesma falei pra minha irmã hoje, minha irmã tá aí, eu falei: eu nunca imaginei que nós fôssemos viver uma coisa dessa. Mas perceba a arrogância na fala. O quão especial, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, nós somos pra não viver uma situação de absoluta restrição. Nós estamos diante de restrição, gente, de liberdade, de locomoção, de trabalho, de sociabilização. Nós estamos diante de um cenário de exceção. Nós sim estamos diante de um cenário de ausência de liberdade. Então, o quanto que nós somos tão especiais? Não. Esse vírus, ele vem pra dizer assim: meus amigos, menos. Bem menos. Bem menos, porque o negócio vem, não é só uma gripinha, ele vem, pá, dá um soco na cara de todo mundo, fica tipo todo mundo assim, em pânico, em pleno 2020. Então, vem também como um chamado de qual que é o seu lugar dentro desse contexto. Aonde que você se coloca? Você é a pessoa que você tá saindo?
Você é a pessoa que continua indo pra... eu vou dar uma passeada, eu vou no parque, eu vejo, tem um monte de gente que me segue porque corre, não sei porque eu não corro, mas é a Débora que corre, então o pessoal vem aqui também, que eu tô vendo um monte de gente saindo pra correr, eu tô vendo um monte de gente indo em restaurante, que agora, a partir de segunda-feira, pelo menos aqui em São Paulo, vai tudo fechar. Então, o quão especiais vocês são pra se colocar numa posição de superioridade e descumprimento de uma determinação oficial de que não pode sair de casa. Nós não estamos acostumados a receber não. Percebam isso dentro da educação, gente. A minha geração tem uma limitação clara de ouvir não de pai e mãe. Quem dirá do Bolsonaro? O Bolsonaro tá falando não coisa nenhuma, né? Mas, enfim, dos órgãos sérios, né? O Ministério da Saúde, os médicos, as pessoas realmente confiáveis. Então, percebam como que isso nos ensina a nos colocar no nosso lugar. Essa responsabilidade, como a analista tá falando, a responsabilidade individual de você voltar. O que eu posso fazer? Cara, fica em casa, se coloca pequeno diante disso tudo, se rende a tudo assim como é. Porque nós estamos, e muita gente eu vejo, como crianças mimadas. E o que essa criança nos ensina? Eu falei sobre a criança interior essa semana. Nos ensina que a vida é como ela é, não como nós gostaríamos que ela fosse. E quanto mais nós nos distanciamos da realidade, mais nós nos apegamos à fantasia de que a vida pode ser aquilo que nós queremos que ela seja, até que ela venha e fale, aqui quem manda sou eu. Abaixa a tua bola. Então nós estamos sendo chamados a render-se, abaixa a cabeça, com o coração aberto, sabendo que isso vai passar. Eu tenho certeza que isso vai passar. Só que a gente tem um monte de coisa para aprender no meio desse caminho, o que é importante. E o terceiro ponto aqui é equilíbrio entre dar e receber. O que é equilíbrio entre dar e receber, gente? É troca. Eu dou, você recebe e me dá um pouco mais. Isso dentro de uma esfera de relacionamento. O quanto que nós consumimos, queremos e não damos o que nós precisamos dar. Aqui em um nível coletivo e social. O quanto que nós exploramos a natureza. O quanto que nós exploramos os nossos empregados, os empresários. O quanto que nós nos valemos de jeitinho e de... sabe assim, um negocinho aqui. Então, o quanto que nós precisamos nos voltar àquilo que cabe a nós mesmos. Chegou um momento, gente, de nós nos reequilibrarmos com a natureza. E nos reequilibrarmos com o que de fato é essencial. Nós estávamos indo numa toada de trabalho e desenvolvimento e informação que inevitavelmente uma coisa como essa precisava acontecer pra gente dar um reset no mundo. Pra gente falar, shut down, sabe? Plá, desliga o interruptor. Porque é algo que ele vai criar em exponencial, porque a gente só trabalha, a gente só quer ganhar dinheiro, a gente só quer explorar a natureza, e os animais morrendo, e todo mundo... E o que nós estamos fazendo com o que cabe a nós? O que você tá fazendo? O que você pode fazer de melhor? O equilíbrio entre dar e receber aqui, gente, é com o universo. É com o coletivo. É com você, pessoa de 30, 40 anos, que é vetor de contaminação, que você vai até a padaria que tem um monte de velhinho tomando café, às vezes porque não consegue fazer em casa, e você vai lá e você acha que você não tem responsabilidade. E tudo aquilo que nós fazemos e nós geramos consequências negativas, querendo ou não, gostando ou não, emaranha as nossas vidas e as nossas histórias e os nossos descendentes. Portanto, queridos, ser vetor de contaminação de um vírus como esse, que é letal para velhinhos, por exemplo, funciona dentro da sua dinâmica familiar e sistêmica sem nenhum tipo de julgamento e juízo de valor como alguém que mata. Percebam a importância de você seguir a determinação de ficar em casa. É por você, é pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus avós e pelos meus. Quando você age de forma indiscriminada, ignorando todas as determinações, se colocando numa posição hierarquicamente superior porque você acha que você tem controle, excluindo aquilo que se faz presente como real, você emaranha toda a sua história. Você cria tudo aquilo que eu e todas essas pessoas incríveis que estão aqui comigo
lutam o dia a dia para dissolver. Eu falo que eu sou desatadora de nós. E quando nós vivemos uma situação como essa, de chamado, se nós estamos na postura sistêmica correta, de entendimento profundo de tudo aquilo que é, nós estamos respeitosos. Nós não emaranhamos. E aí sim nós vivemos diferente. Essa postura é o fazer diferente. Essa postura é, estou diante disso aqui, a vida é assim, isso aconteceu e acontece, nós estamos diante de um cenário difícil, eu sinto muito por isso. Diga você mesmo pra você, eu sinto muito por isso. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer o que eu posso fazer. Eu vou olhar para as pessoas e eu vou dizer a elas, faça você também. Se você não quer pensar no velhinho da esquina, que você acha que você não tem responsabilidade nenhuma sobre ele, pense em você. Pense na sua história. Se você tem filhos, pense que tudo isso que você tá fazendo hoje, ele colhe lá na vida dele no futuro. Você querendo ou não, você gostando ou não, isso não é praga, isso é lógica. Isso é lógica do nosso destino. O pensamento sistêmico nos traz que, a despeito de você não querer ou a despeito de você não ter intenção, tudo aquilo que nós fazemos, ele atua profundamente em todas as nossas dinâmicas, gente. E se nós estamos aqui sendo chamados a algo muito maior, porque eu não sei vocês, tá? Mas eu tenho uma crença muito forte de que tudo isso que tá acontecendo é um divisor de água para a forma como nós nos relacionamos. Vai ser um divisor de água de relacionamento. E eu não estou falando de relacionamento afetivo, eu estou falando de relacionamento humano. O que é importante? O que de fato é essencial? O que importa agora? Nós estamos diante de um cenário que as pessoas estão preocupadas com as próprias vidas. Eu acho que pela primeira vez. Porque a gente vive, gente, uma ilusão de segurança. A gente vive uma ilusão... A nossa vida hoje é muito segura, a despeito da violência. As pessoas não concatenam que a vida é plá, acabou. 5 dias eu vi um cara que morreu. 5 dias, tava bem, tava motorista lá, pá, morreu. Percebem o que isso traz pra nós? Percebem como é sim um chamado de que nós vamos precisar mudar a forma como nós nos relacionamos? O que é importante? O que você está fazendo de importante com tudo isso, né? E eu acho que o fato de ser tudo muito seguro, a gente tem uma dificuldade de lidar com a morte. Então existe muito medo da morte. Eu tenho ouvido as pessoas falar da morte com muito medo. E é uma dicotomia, né? Porque a morte é a única certeza que nós temos. E se nós estamos vivos, uma hora nós vamos morrer. E esse medo da morte nos aproxima da essencialidade da vida assim como ela é. Então, talvez as pessoas precisem chegar muito perto da morte. Quem já teve uma doença grave, a Fê tá aí pra dizer isso, que já passou por um câncer. Quem já viu a morte muito de perto consegue ter uma percepção de vida diferente, que talvez nós todos sejamos obrigados, sim, a respirar por aparelhos e aí num desfibrilador mundial a gente se conectar com o essencial do que é a vida. Então, esse medo da morte que vem como um caminho de entendimento do que é a vida e para que a vida está e como que a vida se faz e o que nós fazemos com ela. Né? Bert tem uma frase de que a vida deseja algo de você. O que você está fazendo por ela? É algo que nós precisamos necessariamente nos conectar. E aí, gente, né? O que a gente faz com tudo isso? Vocês têm perguntas? Eu quero chegar numa conclusãozinha aí de postura que eu acho que é muito importante e de nós refletir. Gente, isso aqui é uma reflexão, tá? Eu não quero me esgotar, eu não quero fechar tema, eu não quero nada. Eu quero refletir com vocês, especialmente porque em um momento como esse nós precisamos nos conectar. Nós precisamos de conexão humana, tá? Então eu quero troca, eu quero que vocês me falem o que faz sentido. E de a gente se agarrar mesmo e prestar bastante atenção no que nós não estamos vendo. Existe algo que está presente que ainda nós não vemos. Eu tenho clareza sobre isso, assim. Eu não sei o que mas existe algo que nós
precisamos ver. Existe algo que nós precisamos profundamente nos conectar. E nós estamos sendo chamados a isso, tá? Sem nenhum tipo de juízo de valor, sem nenhum tipo de agressividade, sem nenhum tipo de pânico. Não estoquem comida, não comprem 25 potes de álcool gel, não estoquem papel higiênico, porque apesar de estar todo mundo se cagando de medo, não precisa, tá? Não precisa estocar papel higiênico, tá tudo bem, tá? Mas agir com respeito, sabe? Se colocar numa postura de absoluto respeito, se colocar numa postura de absoluta consciência de que isso vem sim pra nós como algo muito maior. Que isso vem sim pra nós como um aprendizado, como uma lição, e que, a despeito de que eu tenho clareza que isso vai passar, não deixe isso morrer dentro de você. Não deixe isso que nós estamos aqui sendo chamados a olhar o coletivo, como a Nini falou, se apagar. Então, procure colocar dentro da sua vida a partir de hoje comportamentos, ações que façam com que você se conecte ao que nós estamos vivendo hoje. Não precisa chegar muito perto de morrer para dar valor à vida. Não precisa chegar muito perto de perder alguém muito querido, muito amado, para perceber que a sua postura e a forma como você lida com as situações traz algo para você também. Te ensina algo. O que a vida tá querendo te ensinar? Eu vou dizer por mim, gente. É um desafio tremendo eu ficar em casa o dia inteiro. É muito desafiador. Eu tenho vontade de sair na rua e andar, tipo, no quarteirão. Porque eu não sei lidar com supressão de liberdade. E o meu desafio é esse, é entender que a vida não vai ser do jeito que eu quero que ela seja. Mas ela vai ser do jeito que ela é. Ela vai ser do jeito que ela precisa ser. E quando eu me coloco disponível para viver a minha vida da forma como ela é e da forma como ela tem que ser, leveza, absoluta leveza e entendimento. E aí eu selecionei aqui 3 pontinhos para vocês que eu acho que nós podemos colocar como um e agora, né? E agora, o que eu faço? Qual que é a melhor postura que eu ajo diante disso tudo? Ai, Lu, tô toda arrepiada agora que você falou. Tô achando que estou recebendo uma grande resposta para a constelação que fiz com você em novembro de 2018. Coisa linda. Depois me conta. O primeiro passo que eu acho que é compreensão, gente, consciência profunda do quão pequeno nós somos. Que o controle é uma ilusão e que o pior inimigo é aquele que é invisível e que você não tem armas, né? Você não consegue traçar um plano. E você se colocar diante disso tudo com respeito, com consciência e com entendimento de que você precisa passar por isso como desafio pessoal e coletivo. E que tem uma função para que tudo isso aconteça, e que você tem um lugar para que tudo isso aconteça, e que você precisa se colocar disponível necessariamente para esse movimento. Que o que nós trazemos de resistência, de luta, de medo, de raiva, diz muito mais sobre nós e sobre a nossa história do que sobre o que está acontecendo no mundo. Então, adotar uma postura talvez de ausência de resistência, sabe? Não resiste. Não tenta achar que é uma ilusão. Isso não é um filme, tá? É real. Está acontecendo. E se é real, está acontecendo. E agora, o que você vai fazer com isso? Respeito, consciência e compreensão profunda de que nós não temos controle de absolutamente nada, tá? Uma postura de não julgamento, tá? Cuidado com os julgamentos, gente. Cuidado, a gente cai muito fácil para colocar tudo em caixinhas que nós achamos que são certas, em caixinhas que nós achamos que são erradas, em comportamentos que as pessoas podem ter e podem não ter. E aí eu me peguei, gente, eu falo às vezes caso de Ferreira Espeto de pau, né? Eu tive que, até falei disso numa live, eu tive que sair nas quarta-feira pra ir no mercado pra minha avó, que minha avó tem 85 anos, e aí eu vi uma galera na frente, quinta-feira eu acho, vi uma galera na frente de um bar, ainda não tava do jeito que as coisas estavam, mas enfim. Eu fiquei com uma raiva, porque eu fiquei pensando assim, eu tô aqui absolutamente noiada, obsessiva com o negócio de lavar a mão, com o negócio do álcool gel, e esse bando de tomando cerveja no bar, tipo, eu fiquei louca, aí eu abri a janela do carro,
Uma postura super adulta, super responsável, super consciente. Abri a porta do carro, vai pra casa, banda de filho da... Fiz isso. Na hora que eu fechei a janela, eu falei, meu Deus do céu, eu emaranhei. Emaranhei, gente. O que eu tenho a ver? É claro que é o que eu falo, emoção. Às vezes a gente tomado pela emoção, sequestra a nossa amígdala aqui, a gente perde totalmente a capacidade cognitiva e aí a gente explode, a gente age no impulso, né? Isso é neurociência também. Mas para nós percebermos que, cara, talvez essas pessoas, elas precisem viver esse desafio dessa forma, porque elas ainda não estão conseguindo encarar que o que nós vivemos é real. Elas ainda estão naquela primeira fase como... Enfim, não vou falar isso que é político, não posso. De negação. De, não, isso aqui não é real, isso aqui é só uma gripinha. Esse bando de gente lunática aí que tá falando de quarentena, isso aqui não existe. Essas pessoas, às vezes, elas talvez ainda estejam conectadas com o que é fantasia, com o que não é real. Só que isso conecta elas à história delas. É claro que existe um impacto profundo nas nossas vidas, porque essa pessoa abençoada que tá tomando cerveja no bar e pode estar sendo um vetor de contaminação, pode ser uma pessoa querida que mora no meu prédio, coloca a mão no corrimão, de novo. Pausou de novo, mas acho que já voltou. Mas uma pessoa abençoada que tá no bar, pode ser a mesma pessoa que mora no meu prédio, coloca lá no elevador e sobe, eu também coloco e me contamino, e aí é o que aconteceu. Só que, isso é algo que eu também falo. Nada acontece por acaso. Nós não temos como controlar algo grande desse jeito e nós tampouco temos capacidade de controle em relação ao outro. Então, é um exercício sim difícil, eu compreendo quem tem dificuldade também. Eu tô nessa, sabe, orar e vigiar e todo dia, observação intensa do como que eu faço diferente, como que eu posso olhar diferente pra isso, o que eu posso fazer com isso. Já coloquei, tipo, na minha agenda aqui, tipo, cara, pra mim é o BBB, Luísa BBB, entendeu? BBB, Luísa, isso aí. Vou fazer yoga todo dia, vou fazer meditação todo dia. Tô fazendo tirei o livro do panelinha lá da Rita Lobo da estante pra fazer umas receitas. Já fiz risoto ontem com a mamãe, ficou incrível. E é isso, gente. A gente fazer o que a gente pode fazer com o que a gente tem, sabe? Se alegrar com a realidade assim como ela é. Sabe o que eu falo pra vocês sobre viver com alegria? Ontem eu e Mames tivemos um ataque de riso aqui, eu e Tosca, por causa da cachorra também que não para. Porque também eu acho que nada nessa vida é por acaso. Se não fosse essa cachorra, provavelmente eu já teria surtado. Porque ela traz uma alegria de viver que é indescritível, gente. Os animais, eles trazem isso de uma forma clara. Teve um meme outro dia, agora eu tô entendendo porque quando a gente abre o portão, o cachorro foge, entendeu? Então talvez a gente se conecte um pouco mais empaticamente com uma necessidade que a gente não vive, né? Uma supressão de liberdade, por exemplo. Então, me parece que é algo que eu estou sendo chamada a viver também, estou sendo chamada a olhar para tudo isso com mais carinho e a entender esse meu desafio e oriento que vocês façam também, né? E se eventualmente, gente, algo que eu tenho falado para alguns clientes, né, para algumas pessoas que mandam mensagem no direct, se tá muito difícil para você, venha a constelação, entenda o que esse sentimento te traz. Tem muita gente com muito medo, tem muita gente vibrando em muito pânico, né? Tem muita gente vibrando em essa necessidade de fazer reserva de água, de comida. O que isso tem pra te mostrar pra sua história? Por que talvez pra você seja mais difícil? Isso é um chamado da nossa história. E a constelação está a serviço disso. Eu, Luísa, não vou fazer constelação sobre o coronavírus, porque quem caralho sou eu, né? Eu acabei de falar de hierarquia, do quão pequenos nós somos. Eu não tenho pretensão nenhuma de ter essa resposta. Nenhuma, zero. Eu vou me colocar humilde, autorresponsável e consciente diante disso tudo. Vou fazer a minha parte e ajudar vocês aqui, que é o que eu posso, a fazer a parte de vocês. Com postura sistêmica, com compreensão e consciência, com autorresponsabilidade, com comportamento adequado, seguindo orientações, sabendo que você se restringe hoje para que daqui a algum tempo você não precise se restringir muito mais. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido isso para vocês? Então a constelação também está a serviço disso. Algumas pessoas já vieram marcar a constelação por causa disso. Então o que eu posso ajudar vocês é com isso. Então não deixem de fazer não deixem de vir ao atendimento se isso é algo que toca o coração de vocês, porque existe todo problema tem solução. Quanto mais a gente olha pro problema e mais a gente se conecta com o problema, menos solução a gente acha, né? Menos conexão a gente acha, menos entendimento e saber que isso vai passar.
Eu garanto pra vocês que isso vai passar, gente. Quantas e quantas e quantas coisas os nossos ancestrais já não foram chamados, né? E nós estamos passando por isso para que, de fato, gente, nós consigamos nos conectar com as nossas histórias. Isso é um chamado sistêmico para nossa família. Isso é um chamado sistêmico para nossa família. De onde que a sua família veio? Às vezes as pessoas veem, depois que eu falo isso, elas falam, cara, eu fui atrás, meu bisavô, meu tataravô morreu na guerra. Eu falo, tá vendo como pra você é difícil? Tá vendo como pra você é difícil viver supressão de liberdade? Viver um inimigo aí atrás? É pra isso que nós olhamos, certo? Então olhem pras famílias de vocês, se conectem, aproveitem que vocês têm tempo, aí façam a árvore genealógica de vocês, sabe? O genograma é algo que ele é, cara, ele é, surreal. Tem um site que chama MyHeritage, que ele traz, se tem alguém na sua linha ancestral, né, na sua árvore genealógica, que já fez a árvore genealógica lá, ele puxa todas as informações. Então, é algo que é muito forte, literalmente tem muita força pra nós. Nos ensina muito, tá? Gente, tem alguma pergunta? Meu bisavô morreu na gripe espanhola, me arrepia, Andréia, me arrepia do primeiro dediquinho ali até o último fio de cabelo. Isso. Perceba talvez como pra você seja difícil lidar com o medo, né? Indica um livro pra quem quer começar a conhecer constelação, o livro da mestra, né, gente? A Lógica do Destino. Repete o site, por favor. MyHeritage. Eu vou colocar aqui nos comentários. E agora eu quero fazer um exercício sistêmico, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fechar essa live, até porque daqui 10 minutos ela encerra. E nós vamos voltar para o exercício. O exercício, gente, vai ser um exercício forte, tá? Vocês sabem que eu não sou pra brincadeira, né? Vai ser um exercício forte, vai ser um exercício profundo. Eu vou fechar aqui, essa live vai ficar salva por 24 horas e nós vamos voltar pro exercício. Eu vou dar todas as orientações do exercício na outra live, mas assim que a gente entrar na outra live, eu vou esperar o máximo de pessoas entrar. Então, se vocês puderem entrar, entrem, venham com a gente. Vai demorar mais ou menos uns 20 minutos o exercício, não mais que isso. Eu vou desativar os comentários aqui pra ficar menos bagunça, porque a ideia é que vocês fechem os olhos, tá? Então fica numa posição confortável, fecha os olhos e vocês vão seguindo aqui o que eu vou falar e as minhas orientações, tá? Mas nós não vamos fazer nessa live. Essa live ficará disponível. Eu quero saber se fez sentido pra vocês, se vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui, que a gente já esclarece aqui e já vai pra outra live. Fez sentido pra vocês? Gente, chegou a 170 pessoas. Vocês sabem o que significa isso? Tô chocada. Chocada. Sério, vocês são foda. Pode parecer pouco pra um monte de gente, mas pra mim é muito, tá? Vocês são incríveis, vocês são maravilhosos. Alguma pergunta? Vocês são maravilhosos. Ai, meu Deus do céu. Eu tô aqui, ó. Que eu tava me vendo no outro celular pra saber se a imagem tá boa. Tá bom. Gente, tá travando, né? Não tem como. Nem tudo na vida... Sabe aquele negócio? A vida não vai ser do jeito que você quer, mas do jeito que ela é. Então, é isso. A Lógica do Destino é o livro. Alguma pergunta? Chocada tô eu que meu marido assistiu a live. Qual que é o nome do seu marido, Aline? Eu vou mandar uma mensagem especial pra ele. Minha dúvida é sobre nossa postura com quem não cumpre a restrição. A nossa postura com quem não cumpre a restrição é eu sinto muito, sem julgamento e sem intenção de ser melhor. Porque se você acha que você tem o direito de determinar ao outro o que ele faça, você está se colocando numa posição de superior, sendo que você não tem nada a ver com ele. Faça o seu, cumpra o seu papel, tenha a sua postura internalizada e saiba que o desafio dele é dele, que você nunca vai conseguir controlá-lo. Certo? Lu, depois de me conectar com a minha família, e se por acaso tiver alguma morte em guerra, o que fazer? Incluir, com amor e reverência. Inclua, eu sinto muito. Fez sentido e senti que estou no caminho certo. Maravilhosa. O exercício não vai ficar salvo. O exercício não vai ficar salvo. Me trouxe tranquilidade de te ouvir. Que ótimo, Paulinha. Show.
É isso aí. O exercício não vai ficar salvo, tá? O que vai ficar salvo é a live, o exercício não. Porque o exercício precisa de ancoragem. Então, precisa estar presente. Isso, My Heritage. É isso, é isso, é isso, é isso. Beleza? Então tá, gente. Vou fechar aqui, salvar essa live e entrar em outra, tá? Então bora. Amo vocês. Obrigada!